Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam todos bem-vindos a mais um Arte em Rede, né? Um encontro aqui do grupo de pesquisa Arte, Museus e Inclusão da UFPB, também ligado ao programa associado de pós-graduação em Artes Visuais UFPB-UFPE, PPGAV-UFPB-UFPE, e é um prazer, então, receber todos aqui. Hoje nós vamos ter como convidada a professora, na verdade, Carolina Ferreira da Fonseca, a Cacá Fonseca, que gentilmente aceitou o convite para estar aqui e falar um pouco da experiência dela. E ela é graduada em Design pela Federal de Uberlândia, né, e tem, na verdade, e atuou um pouco a partir dessa perspectiva do Palco Brasil, né, que é a partir do trabalho de conclusão de curso. Depois, é mestre e doutora em processos urbanos contemporâneos pela Federal da Bahia, com pesquisa dedicada à produção cartográfica contemporânea, a partir da inserção entre arte, design e urbanismo, e atualmente é professora da UFG, do curso de design, e coordena um laboratório de design interlocutor. Nessa relação, também ela está num processo de transição, né, para o UFPB, esperamos que aconteça o mais rápido possível, para que ela possa vir, então, para o Departamento de Artes Visuais da UFPB e incorporar as atividades aqui a nosso grupo, nossa equipe. Então, Cacá, na verdade, se propôs a falar hoje sobre a expedição Catástrofe, por uma arqueologia da ignorância. Cacá, você tem, então, esse tempo para fazer a apresentação e depois a gente abre para uma conversa pós-apresentação. Aí interrompemos a gravação e abrimos para a conversa, ok? Ok. Muito obrigado por ter aceitado, em nome do Departamento de Artes Visuais, do Programa de Pós-Graduação, a gente agradece. Então, boa tarde a todos. Eu que agradeço, Robson, a acolhida aqui no grupo. Estou muito feliz, assim, acho que é o primeiro passo mais consolidado dessa transição institucional, então deixa muito feliz estar aqui hoje, né, pelo convite que você me fez, encontrar aqui Cecília também aqui na tela, que foi uma pessoa também com quem tive o prazer de conversar algumas vezes, então eu estou muito emocionada hoje, para ser sincera. E aí eu fiquei pensando um pouco, quando o Robson me fez o convite, sobre o que falar, né? Você disse, Cacá, fala um pouquinho do seu trabalho e tudo, então eu fiquei meio dividida, eu falei, será que eu faço meio que uma leitura mais de portfólio, escolho um trabalho? E aí eu escolhi esse trabalho, que é a Expedição Catástrofe por uma Arqueologia da Ignorância, porque eu entendi também que, por ser um grupo de pesquisa, isso também traria uma contribuição mais pontual nessa perspectiva de um amálgama, teoria e prática, que eu acho que pode colaborar mais do que uma leitura assim, de um monte de coisa, de um monte de trabalho. Então, eu fiquei com vontade de falar desse trabalho. E por que esse trabalho também que eu escolhi, né? É porque eu entendo esse trabalho muito como quase que uma encruzilhada. Esse trabalho é como se para ele convergisse um conjunto de outros trabalhos e dele saem outros trabalhos que eu hoje me interessa, que eu tenho hoje me interessado muito em desdobrar. Então eu entendo ele como um projeto que se configura muito nesse lugar de uma encruzilhada mesmo. E aí eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, dessa encruzilhada, que eu acho que vale a pena para a gente começar a conversa a partir disso, assim. Peraí, só um minuto. Eu não sei se vocês já estão vendo alguma coisa, eu sempre fico bagunçada com isso. Está abrindo agora. Já estão vendo? Parou. Parou, estava abrindo, mas parou. Tenta novamente. Só um minutinho, então. Eu vejo. Você vê, Cecília? Peraí, deixa eu... Ok, já abriu, já estou vendo, sim. Pode voltar, peraí. Então. Tá, vou recomeçar. Agora vai dar certo. É isso aqui que eu quero mostrar. Compartilhar. Vocês estão vendo... Peraí. Sim. Sim. Vocês estão vendo duas fotografias, né? Sim. Isso. Tá. Mas não é essa que eu vou mostrar agora, não. Só um minutinho, pessoal.
Então, eu estava falando que eu entendo esse trabalho... Continuamos vendo as fotografias, viu, Cacá? Na verdade, acho que você vai ter que Ah, parar e compartilhar vou novamente mutar, desculpa, o viu, arquivo. gente? Para Agora eu acho que eu vou É acertar porque quando sai de uma, deixa uma imagem, tem que sair dela para entrar em outra. Pronto, agora acho que foi. Agora vocês estão vendo uma encruzilhada? Sim, sim. Pronto, então tá. Então vamos. Então eu coloquei aí essa representação de uma encruzilhada, onde no centro está o título do projeto que a gente vai conversar um pouco hoje, e que eu mandei esses 2 textos como uma sugestão de leitura, um pouco para preparar essa recepção e ampliar um pouco também a aproximação de vocês do projeto, porque, né, eu sabia que eu ia ter que falar um pouquinho rápido do projeto, e eu acho que ele abre muitas frentes. Então, ele traz essa representação dessa encruzilhada. No centro, Expedição Catástrofe por uma Arqueologia da Ignorância. Lá em cima, vem um outro projeto que tinha um título que era Topografia Aérea, uma fábula sobre puleiros e artistas. Foi um projeto de 2013 a 2015. E embaixo, um outro projeto que chamava Sismografias Corporais, que foi de 2016 e 2017. Então, eu queria, na verdade, enfatizar, colocar assim, sublinhar algumas palavras nesse diagrama aí de palavras que tem a encruzilhada como uma imagem guia, que é a ideia de arqueologia, a ideia de topografia e a ideia de sismografia. Porque, na verdade, essas são três procedimentos que derivam de um tipo de crítica da ciência moderna ou dos saberes peritos, que passam a ser o mote poético desses 3 projetos. Então, eles têm algo em comum, e esse algo em comum é um pouco, exatamente essa cartografia crítica desses desígnios da modernidade, onde esses saberes peritos aí, topografia, sismografias e arqueologia, eles passam a ser deslocados em diferentes procedimentos, né? Então, eu entendi que esses 2 projetos, topografia e sismografias, levam para esse projeto, que é a ideia da arqueologia da ignorância. Então, eu vou parar, e dessa arqueologia da ignorância, ele abre, então, para esses outros 2, que são projetos que eu me dediquei depois do Expedição Catástrofe, e que eu entendo que eles já entram por uma outra perspectiva mais propositiva, não exatamente tão crítica com relação a esses pressupostos, né, dessa ciência moderna, ou dessa modernidade tardia e incompleta, como ela acontece no Brasil. Então, esse primeiro diagrama é mais uma tentativa de situar de onde que vem o projeto e para onde que ele se desdobra depois. Então, eu vou parar o compartilhamento para eu voltar a ver vocês, senão eu fico muito sozinha aqui. Então, esse projeto, ele nasce dentro de ele já vinha como uma pesquisa, assim, como ele exatamente nasce foi de uma vez que eu escutei uma notícia no rádio. Ele nasce assim. Estava andando e eu escuto muito rádio, sou um pouco anacrônica, mas eu ainda escuto muito rádio, e aí eu estava ouvindo na rádio, e aí me disse assim, no Brasil foram fechadas 32 mil escolas rurais nos últimos 10 anos. Eu fiz, nossa, 32 mil escolas, o que é isso? Tinha já uns 5 anos que eu tinha chegado em Goiás, e me chamava muito a atenção, uma tensão entre rural e urbano, entre essas territorialidades tão conflitantes e, ao mesmo tempo, tão sínteses de uma promessa de constituição de território brasileiro, de sociedade brasileira e tudo. Então, quando eu ouvi essa notícia no rádio, eu fiquei, meu Deus, o que é isso, né? E aí, quando eu fiz a conta, isso significava um fechamento de 8 escolas rurais por dia. 8 fechadas hoje, amanhã 8, depois 8, eu fiquei muito chocada com isso. E aí, acabei, então, desdobrando essa ideia para esse projeto. Nesse projeto, eu atuei dentro de uma construção curatorial de convidar alguns artistas que eu entendia que poderiam ser artistas que estabelecessem junto comigo, uma leitura desse atravessamento estética e política, arte política, né, a partir
dessa questão-problema, a partir desse grande campo de tensões, onde esse dado estatístico, ele significava como se fosse só um sintoma, pensando aqui na palavra que Cecília trouxe hoje. Né? Ele era o sintoma, o fechamento é o sintoma. Agora, o que está por trás? Então, a ideia de uma arqueologia, como é que a gente escava esse sintoma? Como é que a gente abre, então, a partir de uma perspectiva, e aí uma metáfora com a ideia da arqueologia, um entendimento um pouco mais profundo, mais subterrâneo, do que significa o fechamento de 8 escolas rurais por dia ao longo de 10 anos. E depois a gente foi entender que era ao longo de 20 anos. Eram 8, e nos 10 primeiros eram 9, e nos 10 últimos eram 8. Então, eu construí, então, essa grande teia de relações, né? E aí foi o momento que o Rumos abriu um edital, a gente aplicou o projeto no Rumos, e aí deu certo. E aí o que aconteceu? A gente passou a ter, então, um recurso para desenvolver o projeto. E aí o projeto, ele tem um tipo de uma paródia, um tipo de um espelhamento nas expedições artísticas e científicas que aconteceram muito durante todo o período colonial, nas diversas colônias, e o Brasil, ele é conhecidamente um lugar onde vários artistas ficaram super conhecidos a partir dessas expedições artísticas e científicas, o Rugendas, o Debré, o Saint-Hilaire. Então, tem toda uma tradição de artistas expedicionários e que, na verdade, por muito tempo, eles estiveram vinculados aos processos, aos procedimentos de conquistas territoriais, de mapeamentos de recursos, então, essas expedições artísticas, elas têm um caráter operatório da própria guerra colonial. Então, a gente não queria fazer uma expedição artística científica exatamente como ela foi feita, no sentido de mapear riquezas, mapear modos de vida, para que depois isso pudesse ser dominado. Né? A gente queria, na verdade, usar isso apenas também como uma provocação de um procedimento que foi muito operante, onde essa relação arte, guerra colonial, domínio de territórios, formas de representação, estava ali colocado nesse momento, e esses artistas são muito emblemáticos desse momento, né? Só um minutinho que chegou um negócio que vou parar um minutinho, tá? Para chamar alguém para pegar para mim. Ok. Sei, gente, esse mundo remoto é muito doido. Mas então, essa ideia das expedições. Então, e aí vem, então, a expedição catástrofe, porque a gente entendeu que a gente está diante de uma grande catástrofe. Né? O fechamento dessas escolas, que tem a ver com um tipo de construção, de leitura do campo, do rural, e dessa hegemonia do agropop, da agricultura como commodity, isso tudo que está muito arraigado aqui em Goiás, isso é uma questão muito presente na paisagem. Então, a gente entendeu isso como o fechamento das 32 mil escolas como uma catástrofe. E aí, assim fomos. O projeto, ele se estruturou em 3 etapas. Né? Ele tinha a etapa das expedições, e as expedições, elas aconteceram nos 3 estados que mais fecharam escolas, que foi Bahia, Goiás e Minas Gerais. Cada um desses estados tinha um grupo de artistas expedicionários, que a gente chamava. Então, o grupo de Goiás era eu, Pedro, Felipe e Gleison, um grupo mais ligado a esse território. O grupo da Bahia tinha uma artista da palavra, uma pessoa que era uma poeta, que era Laura Castro, e tinha Yuri Firmeza, que é cearense, que é mais artista multimídia, artista de vídeo também, mas faz performance, faz um monte de coisa. E o Ícaro Lira, que é um trabalho que ele tem um trabalho muito de documentação, de etnografia e tal, a gente achou que formaria uma equipe interessante. E a equipe de Minas Gerais era Renata Marques,
não sei se vocês conhecem, uma pessoa muito envolvida com uma revista que chama Pisiagrama, é um trabalho bem interessante, e Pablo Lobato e também Alexandre Campos. Então, era um grupo grande de pessoas. Cada grupo de cada estado definiu uma estratégia de expedicionar. Como que ia chegar nas escolas, porque também não era simples, fechou uma escola, como é que vai chegar nessa escola? Esse dado estatístico, ele deixava a gente, muitas vezes, muito perdido. Então, cada grupo definiu uma estratégia. E a gente aqui, a gente foi para cidades que tinham também esse marco, assim, de maior número de escolas fechadas. E aí uma cidade que a gente foi, que foi uma cidade muito emblemática, foi Cavalcante, que é uma cidade que fica dentro de um território quilombola, no território quilombola da Chapada dos Veadeiros, que se chama Vão das Almas. E lá, e como a gente chegou lá, aí lá poderia ser outro projeto já, que daí é isso. Cada lugar, ele abre um campo de pesquisa que já não é mais as 8 escolas fechadas por dia. É uma amálgama, é uma teia, é uma costura de relações muito densa, é muito interessante, né? Entender esse lugar da poética a partir de um campo de pesquisa, porque daí não tem lugar de chegada, não tem eu vou chegar em tal lugar e vai ter a obra e acabou o trabalho, porque daí não tem fim. Cada projeto pode se desdobrar numa diversidade de projetos. Então, lá foi uma paragem do projeto que a gente ficou um tempo. A gente foi para ficar um tempinho, a gente ia ficar um fim de semana, mas aí a gente acabou ficando lá uma semana. Indo, e aí a gente já não ia mais só em escola fechada, a gente ia em escola aberta, a gente conversava com o secretário de educação, com antigas professoras de escolas que tinham sido fechadas, e aí uma imensidão de coisas, e foi muito vasto isso. Então, assim, o nosso grupo foi dessa maneira. E aí eu separei um trabalho que foi feito durante essa expedição específica, no Vão das Almas, que foi quando a gente chegou numa escola que chamava Escola Vazantão, que era uma escola construída toda em adobe, telhado de palha, uma escola com uma arquitetura quilombola, dentro desse território quilombola, que tinha acabado de ser fechada. A escola tinha sido fechada há um mês. E o Salviano, que levou a gente, que ele passou a ser um pouco o anfitrião, ele era um vereador quilombola dessa cidade, e que ele falou que batalhou muito para essa escola não ser fechada. E quando ele voltou, ele falou, é a minha primeira visita aqui também, ele ficou arrasado com a escola fechada. É muito triste uma escola fechar nesses termos, é um cenário, de fato, um luto, né? Acho que tem lugar de um luto. Então, um dos trabalhos que a gente fez foi esse que eu vou mostrar aqui, que foi, então, um trabalho que aconteceu durante a expedição, que é isso que vai acontecendo, uma coisa vai se desdobrando em outras. Eu vou, então, agora dividir com vocês uma outra tela aqui, vamos ver se dá certo, que é... Só um minutinho. Espera aí que eu vou antes de... Essa aqui. Então, eu vou apresentar um vídeo que foi feito, então, durante uma das expedições. Esse aqui. Aí, qualquer coisa, vocês me falam no áudio, porque eu não vou estar vendo vocês, se der alguma coisa de travar, de não funcionar. Ok. Beleza?
na próxima. Então, esse foi um... Deu para acompanhar? Foi bem fluido, assim? Sim, bem fluido. Então, esse foi um vídeo que foi feito, então, durante uma das expedições, e aí, a cada uma das expedições aconteciam experiências, experimentos, que não exatamente eram trabalhos finalizados, mas eram experimentações que aconteciam em cada lugar que a gente chegava. Então, esse foi um vídeo que eu e Felipe fizemos, e aí ele tinha um procedimento que era, eu encontrei aquele livro Espaço Geográfico, apresentação, aquele primeiro livro lá, e separei uns fragmentos de globo que tinham lá, e coloquei no chão. E aí a gente estava com uma história na hora, assim, de fazer a ideia de uma leitura oracular. Vamos fazer uma leitura oracular, e abrindo, à medida que fosse encontrando, a coisa bem do acaso mesmo, assim, e tentando se enredar nesse acaso, na relação que ele estabelecia com aquelas materialidades, com aquela situação,
E assim foi. Então, eu tinha o primeiro livro e eu sabia que podia sair ali daquele cantinho de aprendizagem. E a partir dali, tudo o que aconteceu em termos de relação do que foi lido, do que veio, uma coisa que veio depois da outra, foi totalmente configurado como uma improvisação. E a ideia era fazer um corte único, fazer uma tomada só. E porque a gente estava muito com essa ideia também de não trabalhar com edição. Não vamos editar, vamos tentar fazer uma tomada só. E aí acabou que isso foi virando um processo de investigação. Na época, a gente ficou brincando que eram videoaulas. Então, a gente tem uma... E aí a gente ficou com vontade de fazer uma série de videoaulas. E aí depois a gente fez alguns outros vídeos em outras situações, com outros livros, guiadas por essa metodologia da leitura oracular. Mas o que eu mais confio, assim, que eu acho que tem mais densidade, mais força de tradução do momento, do processo, é esse cantinho de aprendizagem. Então, isso é uma situação Goiás. Em Minas aconteceu outras coisas. E na Bahia aconteceu outras coisas. E cada grupo tinha uma liberdade de quantas escolas que vão visitar, cada grupo que sabia, quanto tempo vai ficar. Isso era uma coisa que tinha uma independência bem grande, porque isso tinha a ver com o próprio processo de pesquisa que estava acontecendo ali. Então, tinha como a gente determinar, né? E aí, depois dessas expedições, a gente, então, passou por um momento que era um momento de convivência, né? Era uma pequena residência, porque, na verdade, ela durou muito pouco tempo. A gente ficou junto 5 dias nessa fazenda aqui no interior de Goiás, que é um sítio que eu venho desde 2010, mobilizando alguns projetos lá de pesquisa, de criação. E aí, esse grupo todo, da Bahia, Minas e Goiás, foi para lá. Todos esses grupos foram até lá. E lá a gente ficou se dedicando a entender o que tinha acontecido. Porque tinha acontecido um monte de coisa. Um monte. E era uma coisa impressionante, assim, gente, agora o que a gente faz com isso? Sabe? O que vai fazer? Sabe? Agora tinha um acervo de fotografias, tinha um conjunto de vídeos, tinham textos que as pessoas tinham escrito, mas um incômodo muito grande no grupo. Porque a ideia, quando a gente mandou o projeto para o Itaú, é que depois das expedições, isso viraria uma exposição. Então, tinha essa passagem da pesquisa para a exposição. Só que, quando a gente foi se encontrar lá, a gente entendeu que tinha um risco enorme na exposição. Um risco de uma certa espetacularização da ruína. Porque você chega num lugar que você fica assim, nossa, essas fotografias, por mais trágicas e catastróficas que elas sejam, tem hora que você entra quase que num deleite estético que não faz sentido diante do que a gente estava tentando construir como uma proposição poética para aquilo. Não fazia sentido emoldurar as fotografias das ruínas da escola, né? E aí a gente, então, entrou muito num dilema. E aí o grupo saiu de lá com a certeza de que não faria uma exposição. O grupo falou, não, a gente não vai fazer uma exposição. E aí, e agora, Cacá, você vai ter que convencer o pessoal lá do Itaú Cultural, que já pagou e já financiou, que eles compraram uma exposição, né? Assim, de uma maneira, trocando em miúdos de uma maneira irônica. Agora você vai ter que convencer eles que a gente não vai fazer exposição, a gente vai fazer outra coisa. Porque aí a conversa foi caminhando para a ideia de uma ação, que a gente gostaria de fazer uma ação coletiva. E aí é essa ação coletiva que a gente chamou de torre de transmissão, que é essa ação que eu descrevo nesse segundo texto que eu mandei para vocês, né? Que é uma vigília coletiva. Então, o que virou? No lugar da exposição, a gente passou, então, a construir essa ação, que seria o quê, exatamente? Antes de falar da torre de transmissão, eu separei aqui, porque eu não sei se todo mundo entrou em contato com o material do PDF, eu vou botar aqui uma seleção de fotografias que também tem a ver com esse momento da documentação das expedições. Então, essas fotografias que estão no PDF, elas são
do mesmo período, do mesmo momento desse vídeo do cantinho de aprendizagem. Então, deixa eu só... são essas, né? Isso. Peraí. Vocês estão vendo agora as fotografias, certo? Sim, certo, estamos vendo. Então, assim foi. Essas fotografias, eu acabei depois me debruçando um pouco sobre o arquivo das fotografias que a gente fez nas expedições, e aí fiz essa proposição de alguns dípticos, que são algumas lateralidades, algumas relações colaterais entre as imagens, que não foram exatamente tiradas nem no mesmo lugar, né, nem pela mesma pessoa. Aqui tem fotografias minhas, tem fotografias do Felipe, tem fotografias do Gleison. E aí o que eu fiz aqui foi, na verdade, criar alguns parentescos entre essas fotografias. Então, o primeiro parentesco das fotografias eu chamei de cartografia. E aí é bem aquela situação primeira do vídeo do cantinho de aprendizagem, são aqueles 3 objetos que eu uso no vídeo. Aqueles restos do globo, aqui mais um restinho do globo, e aquele caderno de cartografia onde tem a fotografia da Terra. Desse outro lado, tem o mapa escolar do estado de Goiás e do Distrito Federal. Esse rastro aí dessas traças, é como se fosse um mapa sobre um mapa, né? Aí. Depois, o outro parentesco que eu sugeri aqui foi a ideia de biblioteca. Então, essa biblioteca do lado esquerdo acontecia dentro de uma escola fechada, chamada Escola Extrema, e a estante, a prateleira, era uma antiga... umas câmaras de resfriar, assim, de vender salgadinhos, de botar as coisas em padaria. E aqui também, bem aquele espaço onde aconteceu o vídeo do cantinho de aprendizagem. Então, essa série biblioteca. Esse parentesco aqui eu chamei de abecedário. E também esses restos, né, desses abecedários que estavam nas paredes. Aqui é o Manac Brasil. E aqui já é uma fotografia onde eu pegava alguns jornais, alguns periódicos que eu encontrava dentro das escolas e também alguns objetos. Não sei se vocês observam, se dá para ver, mas aqui tem o resto de um gravador, aqui tem o resto de uma maquinazinha, deve ser alguma coisa de relógio, tudo. Então, eu fui fazendo várias montagens com esses restos dos jornais e dos objetos que, de alguma maneira, se sobrepunham, tensionavam, friccionavam essas imagens do jornal com um pouco essas notícias super conscientes, politicamente corretas, né? Fundamental é ter educação de qualidade. Você lê essa frase dentro de uma escola fechada, onde você encontra exatamente essa série a gente fez numa escola que tinha sido fechada e onde depois aconteceu a morte de uma criança, de um menino. Então, foi um lugar muito duro, foi um lugar que está, inclusive, relatado nesse primeiro texto. Então, você lê essa frase nesse lugar, fundamental é ter uma educação de qualidade, dá vontade de rasgar esse papel, dá vontade de botar fogo nesse papel, menos de acreditar e de aderir a essa notícia. Então, pouco era pegar essas notícias e lidar com restos de objetos que estavam ali e que traziam o quanto ficcional são essas notícias também, quando a gente olhava para elas em relação aos objetos, né? Então, aqui, a Corda Brasil tem um relógio aqui, do lado desse relógio da notícia, né? E depois um resto de uma calculadora aqui, nessa notícia que se chamava Recursos do Fundo Reduzem Desigualdades. Então, também isso aqui foi uma série que gerou uma quantidade grande de materiais, assim, nessa relação de um registro fotográfico, mas de uma montagem, bem numa operação de uma montagem mesmo, que traz uma tensão de tempos, uma tensão de sentidos, e depois essa outra
Esse outro parentesco eu chamei de mural. Isso era uma sensação muito estranha, assim, da gente chegar nas escolas e parecer que a professora saiu dali, fechou a porta e está lá um mural, por exemplo, esse aqui do lado esquerdo tem a ver com essa comemoração, né, que também é super questionável, mas essa comemoração do 19 de abril. Então, tem todo um conjunto de colagens em torno de imagens de indígenas, mas aí bem folclorizados e tudo. Então, os murais foram diversos, tinham muitos murais. Se colocar só foto de mural uma do lado da outra, é um projeto pedagógico que você encontra ali. Depois, esse parentesco que eu chamei de lousa, e aí também aqui fica essa contradição tão chocante, né, de alfabetização, capa dura, não sei o que, 96 folhas. Alguém foi lá e escreveu isso, e depois nem apagaram isso desse quadro, e esse quadro já está desse jeito, desmoronando. E aqui nessa escola, justamente essa, que está o fogão, a garrafa PET, foi aonde a gente depois, durante a investigação que a gente passou quase um dia nessa escola, chegou um senhor e ele falou assim: o que você está procurando aí, menina? Aí eu falei: não, eu vim aqui porque eu soube que aqui tem essa escola que fechou e tudo, mas parece que alguém morou aqui. E aí ele disse: morou um menino aqui. E aí contou uma história muito trágica da morte do menino. E tinham muitos cachimbos eu acho que era um usuário de crack. Então esse foi um lugar que é muito chocante, foi uma sensação no momento um presságio da morte mesmo, e do luto, que era o luto da escola, mas o luto da criança também, da infância. Então essa é uma história que eu coloquei aqui narrada nessa primeira parte do texto, que foi uma escola que marcou muito assim, a caminhada, a expedição. Depois essa aqui, atividade. Aqui nesse livro é o que se deve ler para conhecer o Brasil, e vamos trabalhar juntos. E aí, então, um pouco essa tensão que fica latente nas imagens, que eu penso que o que está escrito muitas vezes é o contrário, exatamente o contrário, é o oposto, né, do que a gente está vendo ali. Aqui, o parentesco que eu chamei de recreio, que um pouco parecia, para mim, as cadeiras vazias, quebradas, mas elas tinham quase que um esqueleto lá, e ao mesmo tempo parecia que eu estava, ao mesmo tempo que eu via a cadeira, ela para mim era o duplo da criança. Eu via a criança sentada na cadeira. Então foi uma sensação muito muito curiosa dessa relação do corpo cadeira com um corpo que não tem mais, que é o corpo da criança. E aqui depois algumas famílias, assim, um parentesco mais dessa coisa desse campo disciplinar, né? Então, educação física, aqui um resto de uma bola, um resto de uma trave, e aqui biologia, que tem uma colmeia sendo construída aqui nessa saboneteira. E essa aqui é uma foto da direita, é uma foto que eu gosto muito, apesar de nesse formato aqui não ter sido possível tanto transmitir assim, mas tem uma folhinha amarela, que ela está equilibrada aqui entre essas duas telhas. Era quase para mim era uma imagem metonímica, assim, sabe aquela coisa da parte pelo todo? Ali eu estou vendo tudo que eu estou vendo em todos os lugares, assim. É aquela folhinha que eu não sei como que ela não caiu ali ainda, mas ela está se equilibrando, daqui um minuto talvez ela não esteja mais ali. Mas, então, pouco essas lições, assim, que os lugares foram trazendo. Aqui um parentesco que eu chamei de endereço. Essa escola aqui é a Vazantão, a da direita, que foi onde a gente fez o vídeo, e essa outra escola Cristal. E aí aqui entra, então, na imagem dessa última etapa do trabalho. Eu não sei... Caiu a imagem. Não, mas eu vou voltar nela, Robson.
Eu não sei se já está muito em cima da hora, já estou falando aqui uns 40 minutos. Por aí. Então, eu Sim, acho mas conclui, acho que você pode concluir, sem problema. Tá, eu vou, então... o grupo decidiu fazer essa torre de transmissão. E o que era a torre de transmissão? Era uma leitura por 24 horas ininterruptas do nome das escolas que foram fechadas. E aí a gente montou um set, a gente montou um território leitura, que era o quê? Era um microfone, uma cadeira, todas as escolas, a gente imprimiu o nome das escolas naqueles formulários contínuos, daquelas impressoras antigas, matriciais, então ficava quilômetros e quilômetros aquilo. E a gente montou isso num pasto aqui da UFG, onde a gente ficou por 24 horas lendo os nomes. E aí a gente abriu isso como uma experiência coletiva, qualquer pessoa que chegasse podia ler, a gente tinha apenas uma combinação de alguns códigos para que isso resultasse uma coisa mais coordenada. Então eu vou mostrar aqui um pequeno videozinho também, que foi uma edição da leitura, que eu acho que dá mais um sentido, e aí é só para vocês pensarem que atrás desse quadro que a gente está vendo ali, que a pessoa lendo, o formulário, que tem um pouco essa dramaturgia da leitura, né, de que espaço é esse que está ali, por trás daquilo tinha barraca de acampamento, tinha uma rádio pirata que o professor aqui da Escola de Comunicação montou. Então, ele montou uma rádio que ficou por 24 horas transmitindo programas de rádio que ele desenvolveu junto com várias escolas de assentamentos do MST, que ele é um professor muito ligado a essa relação entre comunicação, mídia popular e tudo. Então, ao lado disso que estava acontecendo, sendo transmitido por streaming, estava acontecendo essas leituras, tinha um sinal de rádio que a gente botou uma antena em cima da biblioteca da universidade, onde esses programas de rádio, então, começou, ao mesmo tempo que começou a leitura da catástrofe, tinha uma sintonia, se você quisesse entrar na sintonia da rádio, você entrava lá e tinha o programa de mulheres do assentamento Margaridas, não sei o quê, a juventude do MST fez programa. Esse professor, Niltinho, ele foi um parceiro incrível, porque ele trouxe uma esperança para o momento, assim, porque era uma catástrofe terrível, e ele não, Cacá, eu conheço muita escola boa que eles vão fazer programa de rádio, nós vamos botar esses programas, vai ser um barato, e foi um barato, sabe? Então, atrás desse quadro, que tem uma certa solenidade, tinha um gazebo com café, o povo chegava com café, com biscoito de goma, o povo do interior mesmo, que traz a comida, e traz o banco e senta. Então, tinha toda uma conjunto que não aparece nesse tape, mas que é o que sustentou essas 24 horas de leitura, que não teve um momento que faltou gente para ler, que a gente ficou morrendo de medo. Nossa, será que a gente vai dar conta de ler 24 horas? Vai faltar gente. Ainda mais na hora que for 3 horas da tarde, aquele calorão, ninguém vai querer sentar lá naquela cadeira. Mas foi um processo de ativação e de solidariedade, de vontade de estar junto. E o curioso é que na imagem a gente vai ouvir o nome das escolas, mas lá no pasto, era um pasto grande aqui da universidade, a gente não ouvia nada, era um silêncio. Por quê? Porque o microfone não estava amplificado, o microfone estava ligado numa saída que ia direto para a transmissão do streaming. Então tinha uma pessoa sempre lá lendo, essa arquibancada que era onde a gente esperava para ser o próximo para ler, e isso que estava tudo atrás desse quadro que ninguém via, mas que era super vivo, e ao mesmo tempo um certo silêncio. Só que enquanto pairava o silêncio, o que estava acontecendo era a fala todos aqueles nomes daquelas escolas, e os nomes são perturbadores, né? Quando eu comecei a ler, eu fui a primeira pessoa que li, e eu comecei a ler a primeira escola que eu li, se eu não me engano, até estava vendo aqui no texto, Escola Mundo Encantado. Então, você lê essa palavra, você lê esse nome, você fala, nossa, o mundo encantado desencantou. Já não é mais uma escola dentro de 8 escolas, dentro de 32 mil escolas, é o mundo encantado. E assim foram
cada nome que a gente lia, daí você saía de lá e falava, nossa, acabei de ler lá, Escola Indígena Menino Jesus, como é que pode? Escola Indígena Menino Jesus, você entendeu? Cada nome, ele era por si só uma coisa tão flagrante dessa constituição nossa, para além do que é uma escola, enquanto uma sociedade brasileira, enquanto muita coisa. Então, é isso que ficou, esse lugar da torre de transmissão, foi uma luta para convencer esse Itaú Cultural, que a gente não ia fazer essa exposição, foi uma luta, no final das contas, eu acho que eles viram que, eles falaram assim, não vai ter jeito, eles não vão fazer, vai ter que fazer essa torre de transmissão aí mesmo, porque eles não vão fazer essa exposição. E aí eles deixaram, então, equivaler a uma exposição, essa ação que durou 24 horas, né? E aí eu vou transmitir um pedacinho aqui para vocês, vou fazer uma seleção curta. Eu já tinha feito aqui uma pequena marcação de alguns segundos, assim, que eu acho que vale a pena para vocês verem os diferentes momentos, né? Porque é dia, é noite, e aí acontecem coisas inacreditáveis, que eu não vou contar para ficar uma surpresa. Ainda está sem áudio, Cacá, para gente. Tá sem áudio. Ainda sim. Sem áudio? Sim, sim. Ué? Não? Sem áudio? Sem áudio. Por que será, hein? Quando a gente... Talvez seja o fone. Às vezes, quando tá com fone, tem que tirar o fone. Testa aí para ver. No vídeo do Cantinho de Aprendizagem, vocês ouviram alguma coisa? Vemos um barulho ao fundo, assim, alguns barulhos e tal. Mas Agora eu que não estou ouvindo fato... vocês, ó. Só um minutinho. Vê se agora vai. Espera aí, vou parar o compartilhamento. Eu vou parar, eu vou retomar. Alguém dá um oi para mim, assim, para eu ver se eu estou ouvindo vocês. Oi, a gente escuta. Não. Bem. Eu vou sair, tá, pessoal? Vou voltar para ver se eu voltando, se eu consigo, tá? Ok. É isso, Sabrina tem razão. É porque o vídeo tem que ser dela como guia. como documento, ela teria que estar no YouTube ou em algum lugar assim. Isso. O Meet tem essas limitações aí. Não compartilha arquivo de áudio, não. Não sei se ela vai conseguir. Vamos ver. Só se tiver disponível em alguma página, né? Ô, Cacá, ele está disponível na internet, o vídeo? Que você possa abrir no direto? Vocês acreditam que eu não ouço ninguém? Não acredito. Bota o fone, Não acreditava. Não sei o que foi. Que pena. Escuta agora? Escuto. Agora eu escuto. O vídeo está no YouTube? Tá. Você pode compartilhar com uma tela inteira, né? Não. Não, como um guia, uma guia, que é vídeo de animação. Uma guia, isso. Tá, só um minutinho, então. Vou apresentar agora uma guia. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Vou trazer aqui que eu não... Oxi.
Aparece para ti? Tá, não, tá aparecendo. É só porque é tanta coisa que está aberta aqui que eu até resolvi fechar um pouquinho para ver se isso não vai melhorar um pouco aqui o nosso... Isso. Vamos ver. Escola José Rodrigues, Boca do Axeira. Pronto, agora veio com áudio. Escola Rio Branco, Rio Grande do Sul. Rosalina, Escola Severinos G. Melo. Escola Infantil Laia. Aqui já está à noite, né? Novo Horizonte do Vocês viram que anoiteceu, né? Começa de dia. Padre José de Anchieta, Inseral, Escola Vila Nova, Sergipe, Alvorada do Oeste, Rio Grande do Norte. Escola Hermínio Lopes da Escola Afonso Soares de Lima, Parecis, Minas Gerais. Escola Mensá, Jordão Bahia. Escola Monteiro Lobato II, Alto Alegre. Escola Marcos Miranda, Nova Brasilândia do Oeste, Amazônia. Escola de Alagadiço, Novo Horizonte do Oeste, Bahia. Escola Ambrósio Félix, Braga, Alvorada do Oeste, Minas Gerais. Escola Paulo Cícero, Vilheira, Bahia. Escola Marcelino Silva. Escola Francisco Mendes, Santa Rita, Capiranga, Pará. Presidente Médici, Glória, Pará. Escola Ministro Dionísio Gonçalves, Jordão, Bahia. Escola Maria Alves, Mínima João Torquato, Alexandre Anã, da Silva, Bahia. Cerejeiras, Escola Pernambuco. Silvestre José Dias, Escola Careí, Torrões, Boa Pará. Vista, Escola Manuel Pereira de Souza, Alta Tarauá, Escola Boa Ventura Pará. Luiz, Bahia. Escola Cantinho Escola Parauá, Mariana Rio Grande do Mirante da Silva Serra. Soares, Escola Rio de Janeiro. Major Lito de Escola Azevedo, Mário Baroni, Canatuba, Pimenta Pernambuco. Bueno, Princesa Espírito Isabel. Santo. Escola de Pilões de Escola Baixo, José Coelho da Bahia. Silva, Bahia. Feijó, Pernambuco. Escola Geraldino Escola Ferreira da Amarílio, na Paraná, Pena, Rio, Buritis. na Bahia. Escola Agostinho Germano da Silva, Alta Floresta do Oeste, Minas Gerais. Escola João Ferreira Barcelos, Minas Gerais. Escola Geraldino Alves de Alcides, Clássico de Castro, Espírito Santo. Escola São Escola Manuel, Elvira Pereira Luna, Seringueiras, Caruari, Ceará. Minas Gerais. Escola Joaquim de Escola Souza Varzante, Lima, Borba, Arapiuns, Piauí. Pará. Escola Escola do Dácio Sítio Ladeia da Engenho Velho, Velha, Jaguara, Mirim. Pernambuco. Frei Adriano, Adriano, Senador Malhado Guilmar, do Meio, Escola Porto José Acre. Ribeiro, Maranhão. Crespo, Bahia. Cirilo José Escola José Diamantina, Anamar, Anamar, Pernambuco, Minas Maranhão. Gerais. Escola Joaquim Antônio de Carvalho, Escola Minas Gerais, Julião Piauí. Gomes dos Santos, Escola Monte Santo, Amargoura, Teobroma, Espírito Bahia. Santo. Escola Escola José Canaã, Teixeira Vieira, Senador Escola Guilmar, Código do Pará. governador de Escola Jorge Fazenda Corumbiara, Aliança, de Espírito Paraná, Santo. Espírito Santo. Escola Manuel Escola Delfino São Cardoso, José, Novo Horizonte, Paraná, Escola Oeste, Infantil Bahia. Pequeno Príncipe, Escola Boa Rio Fama, Branco, Montenegro, Pará. Pará. Escola Escola Calixto, Cristal, Escola Rui Mirante da Barbosa, Serra, Novo Tocantins. Horizonte do Oeste, Escola do Bahia. Palácio, Porto Velho, Bahia. Duque de Eficáciolândia, Maranhão. Minas Gerais. Escola Manuel Monteiro da Nóbrega, Alto Alegre dos Parecidos, Rio Grande do Minas Norte. Gerais. Escola Antônio de Amorim Coelho, Monsenhor Alto João Paraíso, Coutinho, Manuel Paixão, Guajará, Escola Mirim, Simone Bahia. Paraíba. Boca do Escola Acre, Minas Rui Escola. Gerais. Barbosa, Felinto Macacu José do Furtado, Oeste, Bahia. Bujari, Maranhão. Cacolândia, Campo Paraíba. Firme. Escola Caldeirão Grande, Porto Buriti, Velho, Escola da Goiás. Entidade Escola de Santo Primeiro Grau, Antônio, Chapuri, Monsenhor, Minas Gerais. Escola Martim Escola Bento Coronel Macedo, Francisco Caruaru, Guajamirim, Minas Gerais. Ouro Paraíba. Preto do Oeste, Escola Escola Maria Maranhão. Ildefonso Cordeiro de Caruaru, Escola Andrade, Feliciano Capixaba, Borges, Acre. Presidente Escola Médici, Infantil de Piauí.Âncio Lima, de Maranhão. Itajubá, Escola Campos Mirante da Serra, Bahia. Escola Maria Alto Alegre Francisca, dos Parecidos, Bolim de Moura, Rio de Bahia. Janeiro. Escola São Monte Sebastião, Sinai. Rio Brasil. Anoria Bahia. Amazonas. Escola Joaquim Silva, Mirante da Serra, Minas Gerais. Escola Aloysio Escola Borges Fazenda de Souza, Olhos d'Água, Boa Vista do Cabixi. Ramos, Escola Bahia. Municipal Clementino Escola São Escola Valério, Miriam Melo Santa Carvalho, Rosa dos Capixaba, Paraíba. Pernambuco. Piauí. Buriti, Escola Bahia. Josefina Ferreira Gama, Escola Fernando Fernando Oeste, Sodom Martins, Minas Gerais. Feijó, Paraíba. Escola Manuel Escola do Cândido Bairro dos Ouro Medeiros. Preto do Oeste. Brasileia, São Paulo.
Escola Cecília Francisca Conceição, Escola Vila Paraíba, Escola Antônio Inácio, Escola Porto Walter, Ceará, Escola Pedro Junqueira, Cerejeiras, Minas Gerais, Primavera de Escola Antônia Marta Leal, Itapuã Oeste, Minas Gerais, Escola Boa Esperança, Nova União, Bahia, Escola Teodoro de Oliveira, Benjamin Constant, Pará, Alto Alegre, Escola Geraldo Gino Cardoso, Chapuli, Minas Gerais, Escola Antônio Mendes da Silva, Novo Horizonte. E aí, então, essa foi a leitura, e depois ainda chegaram essas vacas no pasto, e a gente não tinha noção que isso podia acontecer, a gente sabia que era um pasto, e de repente essas vacas começaram a entrar no quadro, no início a gente ficava por fora espantando as vacas, e depois a gente entendeu que era uma contradição, porque elas mesmas, elas eram, de novo, aquele momento de síntese que você fala, meu Deus, está tudo aqui, sabe? É o agropop, na verdade, o que comeu essas escolas também são essas pastagens que tiraram as pessoas do campo e que esvaziou esse campo, que é um campo mecanizado e tal. E aí, então, essas vacas, e elas chegaram no final também, porque isso aí é um corte linear do filme que tem 24 horas, mas a gente foi fazendo um corte linear e chegamos, então, nesse vídeo de 48 minutos, apenas trazendo alguns momentos para aí a gente conseguir ver o tempo passar nesse vídeo. E aí a gente fez essa opção de trabalhar com muitas vozes para trazer um pouco uma sobreposição de sentidos, né? Tem hora que você ouve Nova Esperança, General Médici, e aí assim vai, esses nomes vão ficando um dentro dos outros, assim, como avessos ou como saturação, ou não sei. Então aparecem essas vacas, e aí essas vacas, elas, foi um negócio meio do encantamento mesmo, assim, que eu acho que às vezes acontece, e aí, por fim, então, esse foi a proposta do trabalho, assim, mais que para onde convergiu toda a pesquisa, né, e depois disso a gente também teve que convencer o Itaú que a gente não ia fazer o catálogo, porque a gente não tinha feito a exposição, então a gente não tinha como fazer um catálogo de uma exposição que não tinha acontecido, e também porque a gente tinha consumido boa parte do dinheiro do catálogo para fazer essa torre de transmissão. Aí a gente chegou, então, na concepção de que a gente faria um livro, e o livro, numa perspectiva não de um catálogo, mas na ideia de uma espécie de um livro-objeto, e é esse livro aqui. E aí, ele é um livro, vou mostrar ele assim para vocês verem uma certa proporção dele. Ele é um livro que vem junto desse cartaz, e tudo que está dentro desse livro, tudo que está dentro desse livro, que é o quê? O nome de todas as escolas, organizado em ordem alfabética por município do Brasil. Então, tá aqui, tudo que está aqui dentro, né, começa com o primeiro nome da escola mesmo, do primeiro município de Abadia dos Dourados. Tudo que está aqui também está aqui, que é um cartaz que ele tem o formato de uma folha A0, e que você fala, não, aqui não tem nada escrito aí, mas se você chegar lá perto, é muito pequeno, a olho nu, assim, a gente, só se a pessoa não tiver nadinha de problema de vista, talvez ela leia alguma coisa, mas é praticamente impossível, mas é uma espécie de um jogo de contrastes, onde tudo que, do ponto de vista estatístico, a estatística está aqui, né, tudo aqui, são as 60.025 escolas que foram fechadas, estão aqui, e elas também estão aqui. Então, qual é a nossa capacidade de formar sentido e posição diante dos números, que sempre são uma abstração, eles são sempre muito abstratos. Então, a gente escolheu esses dois suportes como uma tentativa de falar, não, continua uma abstração, está aqui. Aqui são 65 mil e aqui também. Então, o que é 65 mil? Se cabe aqui, e não cabe em 24 horas de leitura, porque não dá para falar, a gente não falou nem 20% desses nomes nas 24 horas de leitura, ficou lá aquele monte de formulário contínuo sem ler. E aí, então, só para fechar, eu vou ler a capa do livro,
que é um texto curto, que eu acho que é uma síntese boa para a gente, que fala assim: o censo escolar registrou o fechamento de 60.065 escolas rurais no período de 1995 a 2016. Ler os nomes das escolas fechadas, cartografadas em todo o território rural brasileiro, é ressuscitar estatísticas de um arquivo morto e mudo. É sobrepor datas, pessoas, homenagens e imagens ao dado estatístico e estéreo. A primeira ação de leitura desses dados foi iniciada em Goiânia, às 10h37 do dia 1º de setembro de 2017 e finalizada 24 horas depois. Os dados haviam sido impressos em formulários contínuos e foram lidos por voluntários sentados em frente a um microfone. Chamamos a ação de torre de transmissão, montada em um pasto da Universidade Federal de Goiás e transmitida ao vivo. No enquadramento se viu uma cadeira, um microfone, as pilhas de formulário e uma arquibancada ao longe, na qual esperávamos pelo revezamento da leitura. Ao folhearem os formulários, os leitores transformavam o seu volume compacto em um conjunto informe, disperso no pasto, à mercê dos gestos de leitura, da voracidade das vacas e da velocidade do vento. O tempo de leitura foi incapaz de completar a totalidade dos dados. Expedição Catástrofe por uma Arqueologia da Ignorância cataloga na ordem alfabética dos municípios os nomes das escolas rurais desativadas. Aquela ação de leitura no pasto, premente e incompleta, torna-se portátil e múltipla nas mãos de novos leitores em contextos imprevistos. Este é um livro para ser lido em voz alta. E assim foi, pessoal. Eu acho que deu para ter um passeio assim, por esse conjunto de coisas. Me alonguei, desculpa o tempo, mas era muita coisa. Não, foi ótimo. Assim, eu quero primeiro falar um pouco da potência do trabalho, né? Assim, primeiro, pela conjuração, né, de áreas diferentes, assim, pensando um pouco da ideia de que você parte primeiro, de uma realidade rural, né? Segundo, da questão educacional, né? Assim, ou o que a gente chama de obituário, né, da educação brasileira. E aí, nessa perspectiva do obituário da arquitetura e da educação, né, que é contínuo, permanente, e que termina atualmente virando política pública, né, infelizmente, né, por trás disso está marcado uma ideia de uma população inteira que é alijada no processo educativo e, consequentemente, de acesso a determinadas manifestações culturais que presentes na escola. A escola, às vezes, em alguns momentos, quem já teve contato com a escola rural, por exemplo, já teve a oportunidade de conviver ou trabalhar em escola rural, sabe que, às vezes, a escola é o único centro cultural daquele lugar, né, muitas vezes. É o único acesso que se tem a determinadas questões, a livros, por exemplo, a coisas que o valem, a leitura e ao universo cultural mais amplo. Então, isso é uma coisa absolutamente potente para pensar, né? E o que está por trás dessa ideia, desse agenciamento, desses signos, inclusive, que são apagados a partir do momento que essas escolas são fechadas, né? E como isso se dá. Até porque, assim, pensar em escola rural é pensar imediatamente também na perspectiva da falta de recursos, né, do mínimo, né, assim, no sentido de, assim, a escola que funciona com a mínima condição possível sempre, em sua maioria é isso, né, são raríssimas as escolas rurais que têm um apoio financeiro, um aporte financeiro maior, né, nesse sentido, e elas sempre são resilientes, no fim das contas, né, são as mais resilientes possíveis, porque os professores estão lá porque acreditam, muitas vezes com um salário muito baixo, com muita dificuldade de acesso, muitas vezes, né, assim, alguns vêm, inclusive, de outros municípios para trabalhar. Então, essa relação toda é absolutamente forte e potente para pensar. E o fato de regenciar isso a partir de um grupo, ou grupos diferentes de artistas, que são, digamos assim, artistas viajantes, andarilhos, né, artistas da cartografia, né, reconstrói um pouco esse cenário ao longo do tempo, a partir de perspectivas específicas. E isso é emocionante, assim, é emocionante ver as imagens, né? As imagens nos tocam, para quem é professor, principalmente, para quem já tem o chão,
da escola na sola do pé, né? Isso é absolutamente emocionante. Aquelas imagens, né, dos livros jogados, do quadro destruído, dos objetos colocados de lado, da poeira, do cupim, da formiga, né, atacando essas coisas todas, as intempéries inserindo nisso, isso é emocionante, assim, isso marca de fato, porque nos lembra muitas questões de muitos passados na escola, de muitas experiências em escolas rurais também, e isso meio que remete nesse momento, para mim, um passado, né, até porque ficou lá atrás, né, na minha história como educador, mas algo muito presente ainda hoje na realidade brasileira como um todo. Então, acho que o trabalho tem uma potência gigante para pensar, e, de fato, anuncia de antemão, já foi feito não hoje, mas anteriormente, essa catástrofe iminente que ainda vivemos, né? E que estamos agora vivendo ainda mais nesse momento de pandemia. Então, eu acho que é um pouco essa ideia de pensar e arregimentar essas coisas, e como a arte, e particularmente a arte contemporânea, nos possibilita isso, né? Assim, primeiro, essa aproximação com o cotidiano, que é um cotidiano, às vezes, não necessariamente nosso, como artista, mas um cotidiano comunitário, solidário, e nesse sentido, uma imersão nessa comunidade. E aí eu queria pensar duas questões. A primeira, assim, como vocês foram recebidos nessas comunidades, porque você faz um relato um pouco do senhor que chegou e contou a história do menino e tal, do falecimento do menino e tal na escola. Então, como foi esse recebimento das comunidades, se houve algum conflito, se tiveram algum problema nesse sentido? E segundo, o que o próprio contato com a comunidade gerou em termos de potência no trabalho. Assim, para você falar um pouco nessa ideia, porque, de fato, está na sua fala essa ideia de que o trabalho se amplia na medida que eu tomo contato com a realidade, né? A realidade me dá outras possibilidades. Para pensar um pouco nessa discussão que a gente vai travar aqui, vamos abrir para uma conversa. Eu vou interromper a gravação para que a gente possa conversar aqui.